Hello, E aí, Sampo, tudo bem? boa noite. Boa noite. Bom estar aqui com você. Boa noite para Muito bom. todo mundo. Começando outro Espiritualizando, esse nosso espaço aqui de trazer a espiritualidade para um pouco mais perto. Eu sou o Luiz Saporetti, sou médico geriatra, psicoterapeuta, paliativista. E hoje eu tenho aqui a honra de ter um amigo psiquiatra, psicoterapeuta também, que tem um caminho muito legal aí na área de cuidado paliativo, para tocar num tema delicado, que são algumas substâncias, né, que induzem estados de transcendência e a gente poder olhar isso pelo olhar da ciência. O Henrique é uma pessoa muito especial, tem um trabalho muito especial e, e é um psiquiatra que eu indico, né? Então, eu queria agora que ele complementasse um pouco da apresentação dele, porque a apresentação de amigo é sempre suspeita, né? Legal. Bom, boa noite para você, Sapo, do pessoal. Posso chamar de Sapo, sim, a gente é amigo, né? Já, Claro, como eu te chamo no HC, os amigos. Então, boa noite para todos. Sim, como o Saporete falou, eu sou médico psiquiatra, sou psicoterapeuta, tenho formação em cuidados paliativos, trabalho nessa interface já há quase 8 anos. Comecei aprendendo com o Saporetti, com outros professores lá no HC, na época da minha residência ainda, e sigo aprendendo, né? O Saporetti, a gente tem um caminho aí de cruzamento muito especial, e ele é uma pessoa que eu acho que até pensando nesse tema e nessa conversa, uma pessoa que oferece esse espaço de uma de um acolhimento espiritual, né, de uma luz aí que ele traz muitas vezes para essa dimensão, para as pessoas. Já tive com ele em grandes momentos aí, né, com outros colegas de ensino, de aulas, e é sempre um aprendizado muito grande, inclusive em imersão pedagógica, em jantares, né, a gente tem aí jantares filosóficos, filosóficos existenciais, então, e existenciais. aí acho que esse tema, né, Sapo, ele surgiu acho que dessas conversas nossas, né, sobre essa dimensão que eu acho que o Saporetti fala como poucos, né? Onde ele estuda, onde ele traz práticas sobre possibilidade de abrir esse espaço para conversa, para reflexões. E transitando também pela psicologia analítica, né? O Saporetti é psicoterapeuta, então eu acho que nesse caminhar a gente chegou a esse assunto de práticas, né? Acho que aí que envolvem algumas substâncias ah, aí chamadas enteogênicas, né, se a gente for usar esse termo, para poder induzir alguns estados de consciência que vão para que são utilizados em práticas espirituais, né, estados xamânicos, estados aí de conexão com essa dimensão sagrada. E aí numa conversa nossa falando sobre a psiquiatria, sobre, né, enfim, situações do cuidado paliativo, da nossa prática médica, caímos nesse tema e aí, Sapo, me faz um convite desse, indecente, Indecente, para falar, indecente. para falar sobre esse tema que eu tenho estudado bastante, né, Ah, recentemente. Hum. legal. Então, e é um tema delicado, né? Eu acho que a gente conversou um pouquinho, né? Porque envolve muito tabu, né? E aí, bom, acho que a gente podia começar resgatando um pouco dessa história, né? Do uso de ervas, né? Ervas ritualísticas, né? Que o homem, na realidade, a impressão que eu tenho, me corrija, que o homem sempre utilizou certas substâncias aromáticas com efeitos psicoativos para facilitar esse contato com o espiritual, né? Como que era era primeiro, né? Essa relação do homem com essas substâncias? O que que você tem visto disso? Então, né, Sapo, acho que é interessante que você falou que é um tema tabu, né? E acho que hoje, né, 2020, né, um país aí discutindo projetos de lei
relacionados à abertura de possibilidade de cultivo de ervas medicinais, no caso aí a cannabis, ou mesmo um país aí que tem discutido a possibilidade de trazer à tona algumas práticas que envolvem algumas dessas substâncias ou não. Eu acho que é um tabu hoje, né? Acho que hoje em dia a gente tem, e eu acho que houve um movimento não muito antigo, aí, né, no século passado, do proibicionismo, de tentar aí tornar essas substâncias ilícitas, e tornaram muitas delas ilícitas, e não só para consumo, mas também para pesquisa, né, para que se pudesse estudar isso. Então, eu acho que é um tabu hoje. Agora, quando a gente olha para a história, né, da relação dessas substâncias com o ser humano, isso acontece há milhares de anos, né? Então, a gente tem relatos aí de mais de 1800 anos antes de Cristo. Se a gente pegar a mitologia grega, né, e adentrar nas próprias práticas médicas, né, ou nos rituais de cura que se fazia lá atrás, elas, né, era prática da medicina se utilizar de ervas medicinais, até porque você não tinha remédios de indústria farmacêutica ou, né, elaborados aí com uma finalidade mais farmaceuticamente mais limpa, vamos colocar assim. Você usava o que você tinha, e a partir desses saberes tradicionais, né, que vinham, né, dos velhos sábios aí das tribos e das comunidades, e isso era passado, né, como possibilidade de cura. E aí esses ritos, inclusive os ritos xamânicos, né, na história da própria psiquiatria, né, as doenças psiquiátricas, elas eram entendidas como perdas da alma, né, como alguém que perdia sua alma, e para isso precisava de um tratamento. Isso se fazia muitas vezes a partir de ritos que envolviam um xamã, que era essa pessoa capaz de adentrar o mundo das almas e resgatar a alma daquela pessoa, né, e a cura se dava através disso. E nesses ritos existiam muitas vezes cânticos, né, acho que existiam aí tambores, práticas coletivas, e eventualmente o uso de algumas dessas substâncias, dependendo da cultura que você está falando. Mas se a gente olhar mesmo para as culturas africanas, culturas indígenas do sul, da América do Sul, da América do Norte, isso aparece em algum lugar de alguma maneira, né? Então eu acho que esse tabu ele virou depois um tabu. Acho que na história da humanidade, né, isso vem sendo utilizado de certa maneira com essa finalidade, né, de colocar a gente em contato com essa dimensão. Né? E óbvio que sempre com muito respeito a isso, né? Com uso muito ritualístico e muito delimitado dessas substâncias. E será que esse tabu que chega já mais próximo dos nossos tempos, né, que vai se incentivando, teria relação com talvez essa desvinculação do uso da substância como dentro de um processo ritual? Ou seja, porque a gente vê a utilização de outros povos em outros tempos muito linkada a ritos, né? E a gente vê que o uso na nossa cultura ocidental vai se tornando, podemos falar assim, um uso profano, né? Onde ele está desvinculado de qualquer sentido, propósito que leve a alguma coisa. Será que foi por aí que o tabu foi se estabelecendo, esse uso indiscriminado? Sim. Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Né? Assim, quando a gente vê até esse movimento proibicionista, ele ocorreu por algumas condições. Acho que essa de uma indiscriminação do uso das substâncias, mesmo por pessoas que na ocasião estudavam isso, né, e que deveriam ter um rigor ético, né, para prescrição dessas substâncias, e até mesmo na finalidade de pesquisa delas. Isso eu digo aí, Timothy Leary, é um caso famoso. Ele teve um laboratório na Harvard, né, onde ele fez pesquisas com LSD, e ele, o colega dele, né, o Frank e outras pessoas que trabalhavam no laboratório começaram a usar isso com alunos da graduação, com pessoas da comunidade, enfim, começaram a indiscriminar a prática disso. Isso levou ao fechamento do laboratório, né, e junto com isso, eu acho que essas práticas, vamos colocar, de uso de substâncias psicodélicas, né, e aí eu acho que a gente pode também pensar na definição da psicodelia, manifestação da mente, né, substâncias que trazem um manifesto, né, e que de certa maneira se relacionam com essas práticas de acesso ao mundo espiritual.
essa cultura que surge aí na década de 70, né, que é sincronicamente a esse trabalho do Leary e de outros pesquisadores, essa cultura é uma cultura contracorrente, né, é uma cultura da não aceitação do establishment, né, então são pessoas que começam, né, assim, a fazer reivindicações, a contestar a cultura vigente, então é um movimento contra a cultura, e obviamente que isso traz uma ameaça, né, e obviamente que há uma tentativa de também limitar esse acesso, né, e obviamente que, acho que como psiquiatra, claro, a gente tem que deixar isso claro, que essas substâncias, elas são, sim, potencialmente nocivas, óbvio, né, tem que ser utilizado com muito respeito, muito cuidado, né, acho que muita apropriação metodológica, eu entendo isso hoje, principalmente quando eu estudo isso hoje, como isso tem sido estudado e tem sido trazido para o campo da psiquiatria. E ainda acho muito pouco que a gente tem, pensando em uma sistematização, uma ampliação do acesso para a prática clínica, ainda hoje. Mas então acho que isso aconteceu, né? Muita gente aí foi usando, isso trazia casos anedóticos, né? E acho que isso ficava conhecido, a mídia, né, falando que essas substâncias causavam mal para as famílias, causavam mal para a sociedade, essa coisa de, né, de questionamento da cultura, desse modo social que então vigente, e aí obviamente que isso junto com um pesquisador, né, proeminente que estava fazendo mau uso disso, veio aí, né, veio o proibicionismo, e isso colou, né, isso pegou, por muitos anos isso ficou assim. Né. E hoje como que está isso para a ciência? Ou seja, está se olhando para isso novamente, talvez, né? Tipo, com uma metodologia mais clara, com um pouco mais de maturidade, talvez. Me fala um pouquinho como a ciência está olhando hoje para essas substâncias. E uma coisa que eu acho que eu tenho dúvida, que eu acho que vários vão ter, é quais são as substâncias que realmente têm um efeito... porque a gente fala do enteogênico, a gente fala do psicodélico, né? Como que é isso? Sim. Então, assim, eu acho assim, existem... Quando se fala da ciência, é algo que a gente precisa também olhar de maneira regionalizada, porque existem... dentro da própria ciência existem correntes, né? Então, eu acho que o que eu posso te dizer, até vou trazer um pouco de como que assim, como que eu caminhei nessa interface, sabe? Eu acho que é legal dividir isso com vocês, né? Ainda no meu R3, né? Aliás, o que me colocou, né? O que me permitiu adentrar o cuidado paliativo na minha residência foi um projeto de pesquisa que eu elaborei junto com o grupo dos cuidados paliativos de uma intervenção com ketamina. Né? Na ocasião era uma substância já estudada na época há mais de 10 anos, né? Hoje 20 anos de estudo sobre a ketamina na psiquiatria, mas eu me recordo que na época que eu estava estudando a ketamina, lendo sobre, no grupo de interconsulta, discutindo protocolos, era algo ainda muito incipiente. No Brasil isso praticamente não era feito ainda. Raros psiquiatras prescreviam ketamina como antidepressivo na época, sendo que já era estudado há mais, desde o ano 2000, já tem publicações sobre o uso de ketamina para depressão refratária. E a grande força da ketamina é que ela é uma molécula, ela vem, né, um anestésico dissociativo, vem da filiociclidina, da década de 60, e que tem esse caráter, aí vem um termo, né, psicotomimético, né, que mimetiza sintomas psicóticos. Né, psicotomimético. Né, que é um termo que, assim, se você, até por isso que se optou pelo psicodélico, para evitar essa correlação com o componente patológico do psiquismo, né, associado a essas substâncias. Então, mas na época, né, sabe, então assim, o que me chamava muito a atenção nesse uso, e foi aí a proposta do cuidado paliativo, era a resposta ultra rápida da ketamina. Sim. Então a ketamina, você tem infusões que, assim, você tem um paciente que ele consegue ter uma resposta antidepressiva em questão de horas, né? Ele melhora 50% dos sintomas. Não são todos os pacientes. Há obviamente estudos sendo feitos, tem riscos de virada maníaca, né? Obviamente que você tem critérios de exclusão para selecionar pacientes, mas era algo que chamava muito a atenção quando eu comecei a ler isso. Eu falei, isso aqui é muito legal para o cuidado paliativo. O paciente às vezes não tem muito tempo de vida, rápido.
e tem um caráter... Aí eu comecei a ler, na época, sobre psicoterapias com psicodélicos, né? Assim, e eu, dentro do próprio estudo de psiquiatria, às vezes eu via algumas pessoas que torciam o nariz para isso, né? Ah, é? Assim, dentro desse universo científico acadêmico, porque assim, né, essa coisa que a gente está falando do tabu, né, como que é você, né, então assim, mas esse cara deve ser meio maluco. Bom de ser psiquiatra é que você tem a licença poética para ser maluco, então o pessoal já sabe que você está transitando nesse limite. Mas eu acho que foi o caminho que eu cheguei, e aí, quando você fala, por isso que eu estou falando desses termos, né, eu acho que a psicose, né, quando você pensa na psiquiatria, e a definição desses estados alterados confusionais, de alteração da percepção, eles são vistos como patológicos. E, de fato, são, em alguns contextos clínicos. Quando você tem substâncias que podem induzir esse estado alterado de consciência, como a ketamina, porque a ketamina faz isso, né? Hoje eu já tenho uma experiência com alguns pacientes, que eu já usei ketamina, e eu testemunho experiências de alteração da consciência. Então, pessoas, elas têm aí alguns episódios em que elas ficam confusas, em que elas têm uma distorção da realidade, elas, né, falam ali, né, enfim, já de tudo que você possa, tudo não, mas muita coisa que você pode, mas já me chamaram de Buda, paciente que já viu 3 de mim naquela situação, pacientes que tiveram experiências de encontro com pessoas que morreram e que eles sentiam ali próximo, eu vi o paciente ali, né, interagindo com essa pessoa, ou, né, fenomenologicamente vivendo isso, que se a gente olhar do ponto de vista fenomenológico, isso é uma alucinação, né, ou um estado confusional, induzido por uma substância. Sim. Só que é curioso porque o efeito antidepressivo da ketamina, especificamente, ele perdura, né, por mais tempo do que o período que ele causa a dissociação, a alteração da consciência. Então isso chamou a atenção, você falou, opa, tem coisa aí, né? E para mim, naquela época, já era algo que me chamava a atenção, a possibilidade de ter um braço de estudo com uma intervenção psicoterapêutica. Eu entendia que talvez poder fazer uma psicoterapia junto com isso, então eu fui estudar, né? E quando eu vou estudar isso, a literatura que tinha, né, era uma literatura da década de 80, 70, né, onde era um período que era permitido fazer esse tipo de coisa. E eles escreviam uma coisa que para mim é muito curiosa, que eles falam assim, talvez estejamos diante da ferramenta mais poderosa da psiquiatria. E é óbvio que aquilo parece ser alguma coisa que vai revolucionar, né? Eu achava aquilo algo fantástico de poder ser estudado. E aí veio, a ketamina foi ganhando espaço. No Brasil, o que a gente tem hoje de possibilidade é a ketamina, que é uma substância, um anestésico que é permitido, é usado nos hospitais, a gente pode prescrever, e fazer isso com todo um rigor de monitoramento do paciente, enfim, critérios de exclusão, né, tem as suas indicações bem precisas, mas aí começam a surgir outras coisas. Então, você falou da ciência, né, em 2016, no Congresso Americano de Psiquiatria, eu sou apresentado aí a um estudo do Johns Hopkins com psilocibina, que é a substância do cogumelo mágico, né, que vem com essa finalidade de indicação para pacientes com câncer avançado e avaliação de resposta antidepressiva e ansiolítica com uma única infusão. E aí um resultado ali, obviamente, muito impressionante, e óbvio que os próprios pesquisadores disseram que havia uma necessidade de ter cautela, de estudar mais. Mas, assim, foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, opa, estão usando, né? E aí essa nova onda de pesquisas de lá para cá, né, nos últimos anos, não só nos Estados Unidos, no Johns Hopkins, tem a Califórnia, Nova York, tem alguns grupos que estudam isso. Na Inglaterra, né, o Imperial College tem um grupo que estuda isso. Atualmente eu tenho participado com uma certa regularidade, quando possível, por conta do fuso horário, com um grupo da Austrália, que tem se dedicado a esse tipo de estudo, né, dentro da própria psiquiatria, com dependência química. Então eu tenho acompanhado isso fora daqui. No Brasil, estão surgindo agora algumas evidências, né, tem algumas pessoas publicando alguns estudos, que ainda são estudos pequenos, claro, precisam de mais evidência, eu acho que, né, grandes afirmações precisam de grandes evidências, né, então eu acho que isso ainda precisa ser muito estudado, mas que vão chamando atenção para o uso de MDMA, né, que é um princípio do êxtase. Então, né, a própria ayahuasca, né, o Santo Daime, o DMT, né? O DMT, né? Tem aí o peyote, que é a mescalina, que também é na América do Norte. Então, existe o LSD, ácido glicérgico, dietilamida, que é isso, né, isso foi desenvolvido em laboratório, né, pelo Albert Hoffman. Então, assim, existem substâncias, né, como a ketamina, ela pode entrar nesse rol, né, que vão ser aí... E aí tem alguns termos que se utilizam. Então, MDMA eles chamam de
um empatogênico, que ele produz essa empatia, né? Há algumas discussões muito curiosas, em termos mesmo aí neurobiológicos, de como isso funciona no cérebro. Mas a ciência ela tem trazido esse tipo de discussão, né? Do uso dessas substâncias, estudos para avaliar o impacto em transtornos psiquiátricos, né? E é isso, acho que o que a gente tem hoje ainda, eu pelo menos considero ainda incipiente, a gente tem algumas evidências, mas eu acho que nada que eu penso que possa, né, como eu falei, a ketamina, quando eu comecei a trazer protocolo de pesquisa, já tinha aí uns 15 anos com estudos duplo cego randomizados, né, mais consolidados, e ainda em execução de outros projetos, então acho que ainda é precoce, assim, para a gente falar disso com esse entusiasmo, né? Isso é uma retomada interessante, né? Porque o que a gente vê na prática de alguns grupos que utilizam, né, os grupos com vertentes aí xamânicas, ou mesmo da ayahuasca e tal, a gente vê relatos realmente muito importantes de experiências de contato com essa dimensão espiritual, né, transcendente, e com percepções transformadoras, às vezes assim, coisas que você não vê em anos de terapia, você vê numa sessão onde o cara entra em contato com isso. Mas tem um fator importante, né? Que elas todas têm um ritual, né? Elas têm um jeito de apresentar, de chegar no contato com o chá, no contato, né? Que é muito ritualizado, é muito respeitoso, né? Como que fica isso dentro do contexto científico? Tipo, se utiliza também um aspecto, vamos dizer, mais fenotípico ao redor para usar essas substâncias, ou simplesmente deita aí, injeta e vamos ver o que acontece? Legal. Então, eu acho que essa é um ponto importante para a gente pensar. De fato, eu acho que volta para aquilo que você falou, sabe, da questão de tornar algo sagrado ou de uso dentro de rituais sagrados em algo profano, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que a medicina, assim, a ciência materialista, ela vai tentar reduzir isso para alguma molécula de interação neurobiológica, né, e tentar explicar isso, né, pela psicologia explicativa, e de repente ainda tentar, né, fazer alguma patente e vender um fármaco em cima disso, de coisas que estão na floresta e que, né, de uso milenar por tradições. Então, esse é um risco, eu acho que existe, sim. Mas o que eu vejo, né, acontecer é interessante, você usou a palavra chá, eu acho que você deve estar se referindo ao daime, né, ao ayahuasca, né? Sim. Que eu vejo, né, hoje, né, existem lugares que se utilizam de centros para utilização de ayahuasca, né, onde as pessoas tomam o chá dentro de seus apartamentos no meio do centro urbano, sentam no sofá, né, e aí tem os seus ritos fechados. Muito diferente do que a gente estava falando dos rituais com os xamãs, ou quando você vai para a floresta e você vê os xamãs ali liderando um centro, né, uma utilização ritualística com uma hierarquia dentro desse ritual. Existe toda uma fundamentação religiosa disso, no caso aí do Daime, né? O Santo Daime é uma religião da floresta aí que tem cânticos, que tem aí toda uma ritualística, como você mencionou, dentro de uma busca pelo sagrado, né? De um trabalho espiritual, de uma abertura para esse campo. Eu acho que é diferente de você pegar uma pessoa, colocar no laboratório, fazer uma infusão, né, da substância, deixá-la numa ressonância funcional. Acho que a ciência vai precisar estudar isso por aí. Né? Vai precisar. E eu acho que o uso terapêutico, ele é interessante, porque de uma certa maneira a gente pode pensar que isso está descaracterizando o uso dessas substâncias, mas se a gente olhar para a história da própria medicina e da própria psiquiatria, a gente está voltando às origens, né? De certa maneira a gente está retomando a prática com substâncias que nos aproximam dessa dimensão e trazendo essa dimensão para a discussão. Acho que isso é muito legal. Porque quando você vai ver um pouco como se fosse da fenomenologia envolvida nessas manifestações psíquicas, né, existem alguns termos que eu acho que putz, de encontro com a realidade última, de sensação de pertencimento a algo sagrado,
de percepção de quebra de barreira do eu com o mundo, né, o meu eu interno, os outros, é como se eu visse tudo fosse vivo, uma sensação, alguns termos que se utilizam que é essa unidade oceânica, então, né, como se fosse tudo conectado cosmicamente falando, as experiências do sagrado, que é uma sensação de que você teve contato com algo sagrado, uma atitude de reverência. É muito interessante. As escalas, inclusive, e é muito interessante porque as respostas, quanto maior a qualidade, a intensidade da experiência mística, nas escalas que a gente tem para avaliar isso se relaciona com os desfechos clínicos melhores. Então, assim, quanto mais a experiência de contato com essa dimensão... Essa dimensão é alta, o resultado psiquiátrico é mais visível. Sim, clínico é melhor. E isso é muito curioso, né? Inclusive com a relação da transcendência, porque a experiência descrita, do ponto de vista fenomenológico, se a gente olhar para uma pessoa que está intoxicada, né, ou que está sob o efeito de uma substância dessa, comumente, como psiquiatra, você vai falar, vamos internar, né? Peraí, vamos, né? Você está grave, só está psicótico, surtou. Só que quando você vê isso dentro de um ritual, né, religioso, né, e aí, ou né, de busca por essa dimensão sagrada, com tradições muito consolidadas, e onde isso é circunscrito dentro disso, isso não é necessariamente, né? Acho que não necessariamente isso não ou não pode ser definido como uma experiência patológica. Assim como os estados alterados de consciência em eventos religiosos, né? Exaltação religiosa, quando você está falando de incorporação espiritual dentro de práticas do espiritismo, você não vai chamar isso de uma psicose, né? Isso tem um lugar muito circunscrito, e eu acho que esse é o ponto. Como que você consegue tomar cuidado para isso não profanar, e como é que você consegue, talvez, aprender com isso, né, e trazer isso para a prática clínica? Acho que esse é um desafio, né? Porque, de fato, nessa escala de experiência mística, quando você pega a dimensão da transcendência, é uma quebra da barreira, quebra da barreira do eu e você, né? Do eu com você, do tempo, do espaço. Isso né, dentro da psiquiatria a gente vai entender como algo patológico, né? Agora, é interessante, assim, outra coisa que me pega é perceber que, assim, vários ritos são capazes de induzir esse estado sem o uso de ervas, né? E aí, pera lá, será que é uma diferença, esse cérebro que está aqui é diferente do cérebro que está lá? Alguma percepção sua sobre isso? Não, acho que aí um ponto que essa discussão vai trazer para a gente, eu acho que é o que você está mencionando, assim, qual que é a relação do cérebro com a mente. Né? Será que toda manifestação psíquica, né, da consciência precisa estar ancorado no funcionamento neurobiológico? Né? Acho que isso é uma grande pergunta. E aí a gente tem outras situações que nos fazem pensar nisso, que acho que são situações de consciência extracorporal. Né? Recentemente eu estava lendo sobre isso quando eu estava lendo sobre o Fédon, né, do Platão, então essa coisa do Sócrates falando da imortalidade da alma. Tem alguns estudos holandeses recentes, muito interessantes, com experiência de quase morte, que é um fenômeno onde você tem uma atividade isoelétrica do cérebro, então o cérebro está parado, você não tem fluxo, você não tem atividade elétrica, mas a pessoa, quando ela volta dessa experiência, ela traz uma lembrança, né, de uma vivência em que ela estava presente. Tem memória, tem consciência, só que o cérebro não funcionava. Agora, atingir esse estado que a gente está falando aqui de transcendência, isso obviamente não precisa ser feito com substâncias. Né? Como eu falei, muitos rituais xamânicos não tinham uso de substâncias, tinham cânticos, tinham danças. Aquela né? Cântico ritmado e... Sim, as danças, o próprio... Alguém comentou aqui do Stanislav Grof. Sim. Alguém aqui comentou, deixa eu só procurar aqui, que é do Stanislav Grof, né? Eu acho que isso é bem legal. O Grof, ele traz essa prática da respiração holotrópica, né? Assim, no sentido, é uma respiração de uma busca pela totalidade, né? Holotrópico é essa coisa do tropismo pelo todo. Então,
O Groff é interessante, ele fala sobre a cartografia da mente. O Groff é legal ouvi-lo ou ler alguma coisa sobre ele. Ele tem um livro de terapia com LSD, por exemplo, que ele vai falar sobre isso. E inclusive, o Groff é quem traz a ideia da terapia transpessoal, né? E ele fala sobre essa característica, né, de você conseguir pensar na mente humana para muito além do que a gente entende na psicologia. Então ele cita Freud, ele fala, né, que ele mesmo fala umas coisas, ele fez formação em psicanálise, o Groff, né? E aí o Groff, ele traz essa leitura de que na psicanálise, na psicologia, há uma percepção de que a mente ela começa a aparecer a partir do cérebro, a partir dessa vida da primeira infância, da segunda infância. Então você tem um desenvolvimento do psiquismo, né, da mente, a partir dessas experiências precoces. O Groff, ele vai além, ele fala que a gente precisa ir para antes disso, né? E ele começa a nos levar para a dimensão do psiquismo, por exemplo, perinatal. Então, do trabalho de parto, ele traz isso como essa vivência traumática do parto, e na verdade ele vai até além disso, quando ele começa a nos conduzir a uma percepção de que talvez a mente, né, ela esteja conectada, ancestral. Aí vem a visão junguiana dos arquétipos, né, essa mente arquetípica, que ultrapassa, né, a nossa historicidade, né, ela vai para muito além disso. E as descrições das pessoas que experimentam o uso dessas substâncias, quando a gente vai ver alguns relatos, elas nos falam sobre essa conexão com a totalidade, a eternidade, né, a dimensão cósmica. Absoluto, né? Percepção absoluto. Oh, o Otávio está perguntando aqui. O Otávio é o nosso Otávio? Esse aqui? É o Tatá? E o risco de permanecer psicótico após Existe. Como sem dúvida. Eu acho que assim, o que eu estava mencionando, né, eu acho que esse é a grande novidade das pesquisas, é o rigor metodológico, né, para se estudar isso. Eu acho que aí a gente está falando de critérios de inclusão e de exclusão de populações vulneráveis para isso. Certamente pacientes psiquiátricos, né, com quadros psicóticos, esquizofrênicos, bipolares, a maioria dos estudos eles são critérios de exclusão, né, você não vai submeter essas pessoas a esse tipo de experiência. A gente sabe que existem, e é interessante essa coisa, né, a pessoa foi e não voltou, você já deve ter ouvido isso, né, a pessoa foi e não voltou. É interessante porque quando você vai ver as experiências das pessoas que passaram por essas vivências psicodélicas, é um impacto que transforma a vida dela. Você vai avaliar a pessoa depois de anos, ela fala que aquilo foi uma das experiências mais relevantes da vida dela. Então, acho que eu não voltar, se a gente pensar nisso, né, não precisa necessariamente ser um não voltar ruim, pode ser um não voltar bom. E aí eu acho que tem um ponto dessa trajetória da intervenção, que aí você falou, né, não é só o remédio, não é só transformar em remédio, usar a molécula com a finalidade de produzir alteração da consciência, mas é ter um setting, uma contingência para, a partir daí, você tem algumas sessões, inclusive nessas psicoterapias, de integração, né? Porque tem uma diferença entre terapia psicolítica, terapia psicodélica, né? Mas é onde você busca, de certa maneira, integrar esse conteúdo na consciência. Uma coisa que a gente vê nessas experiências, é bem interessante quando você vai para alteração dessas substâncias no nosso sistema nervoso, né, Sapo? Eles desincronizam algumas redes neurais. Então a gente tem redes neurais, a rede padrão, né, o Default Mode Network, que é uma rede padrão, tem a ver com a nossa autorreflexão, tem a ver com a nossa consciência do eu, né, quem sou eu, essa minha identidade, ela fica de certa maneira ancorada aí nessa rede. Numa rede. Que tem a ver com a rede padrão, que tem a ver com os meus sonhos acordados, minha função da imaginação. E é como se o nosso ego estivesse, de certa maneira, linkado a essa rede. Quando você usa substância psicodélica, você desincroniza essa rede, e é interessante porque isso tem tudo a ver com a fenomenologia da experiência. Porque você silencia alguns inputs para algumas áreas, no cíngulo posterior, ou córtex pré-frontal, hipocampo, que são, bom, obviamente são locais do sistema nervoso central relacionados à nossa memória, à nossa noção do eu. Quando você sincroniza, você tem o que eles chamam que é a dissolução do ego. Né? E aí você deixa esses circuitos. Então, assim, isso é interessante a correlação. Tem estudo correlacionando isso. A alteração da atividade elétrica do cíngulo posterior com a experiência de dissolução do ego.
né? Então é isso. É óbvio que isso não, vamos dizer, isso não dá para ser usado de uma maneira profana. Eu acho que assim, tem que ter, eu pessoalmente acho que tem que ter muito cuidado com isso. Tem muita gente que traz isso como algo assim revolucionário, né? Nossa, vamos usar isso para tudo. Eu acho que assim, a gente tem como médico, assim, eu pessoalmente como Cuidado. psiquiatra, tem que tomar muito cuidado. Então a pergunta do Otávio é super pertinente. Eu acho que escolher bem quem pode usar, quem não pode, quais são os riscos e a segurança do uso dessas substâncias. Eu acho que a gente ainda tem, como eu falei, né, desde o início, pouquíssimo estudo que possa assegurar esse uso com segurança. Acho que tem populações específicas que podem receber isso, né, como o MDMA para estresse pós-traumático, pensando em psilocibina para depressão, ansiedade, para o medo da morte. Acho que esse tem muitos estudos com pacientes, né, como eu falei, desde a década de 70, em fase final de vida ou com doenças avançadas. Então, acho que é isso, tem que selecionar bem quem é a população que pode receber isso ou não, né, porque senão, né, eu ia mencionar o caso você deve lembrar do assassinato do Glauco, daquele cartunista, que ocorreu por uma pessoa depois do uso do Santo Daime. Né? Então, eu acho que... eu não lembro a situação. Conta pra gente de novo. Não, teve lá um rapaz que ele fez uso... ele já tinha ali um histórico, de novo, é isso que a gente está falando, que o Francisco Toro aqui está falando, né, está comentando o risco de você usar essas substâncias indiscriminadamente, né, que foi o que levou ao proibicionismo. E eu acho que há um risco, de fato, que se isso começa a virar algo, né, indiscriminado, você tem riscos, inclusive, para a população vulnerável, que são os pacientes psiquiátricos. Né, e muitos aí estão por aí e nem sabem que são. Então, essa história do Glauco teve um ritual de Santo Daime, onde uma pessoa que participou do ritual assassinou o Glauco, né? Esse cartunista famoso foi morto. Sim. Depois de uma experiência. E aí houve toda uma discussão, inclusive, da psiquiatria forense, de imputabilidade ou não dessa pessoa, né? Da psicose. Então, assim, é só para demonstrar, né, um exemplo do risco que se tem, né, de não saber quem é que está usando. Né? Eu acho que como toda substância, né? Acho que você tem, não estou falando, mesmo substâncias lícitas, mesmo alguns fármacos que a gente tem, eles têm riscos, só que você tem um estudo que nos traz segurança para utilizar. Né? Eu acho que o risco é quando começam, e eu acho que tem, né, acho que também fazendo um contraponto, que eu tenho visto atualmente, né, nessa discussão, são de pessoas entusiastas dessas práticas, né, sem esse rigor metodológico, pessoas que nem são psiquiatras, nem são psicólogos, nem são profissionais de saúde mental. E eu acho que, assim, que quando você transita nessa área e conhece pessoas que têm doenças psiquiátricas graves, mesmo que isso possa ser eventualmente utilizado, como eu tenho visto em algumas pesquisas na Austrália, então, acho que ainda é muito perigoso. Né? Precisa estar muito bem contextualizado, né? E aí eu acho que eu até expandiria, porque assim, existem algumas práticas espirituais, né? Que se a pessoa não tiver dentro de vamos dizer, de um estado mental razoável, sem droga nenhuma podem induzir uma psicose, né? Então, que é uma coisa que, né, praticando e vendo as coisas acontecerem aí no mundo, a gente vê algumas situações e fala assim, nossa, essa pessoa não deveria ter passado por um ritual desse tipo, porque é um ritual que causa uma desconexão, né? Um estado, como é que você falou? Psicotomimético, e aí depois, como a pessoa já tem lá a estrutura de ego dela meio cindida, e aquilo, né? Sem dúvida. Então, eu acho que, delicado. Desculpa. Fala. Não, eu acho que é isso que você está mencionando, né? Eu acho que esse é um ponto que também tem gente aqui comentando, o Francisco está falando, de contraindicar isso em determinados pacientes. Eu acho que sim, você tem um ego que você precisa eventualmente ajudar, né, a estruturá-lo e não a rompê-lo. Exatamente. Né? Então eu acho que esse é um grande risco e acho que tem que tomar muito cuidado sim, com isso, sem dúvida. E acho que é o que você falou. Qual é o objetivo, né? O que a gente quer com isso? E aí eu trago até para as outras práticas. O que eu quero com essa prática, né? Exato. Seja ela apoiada por uma substância ou não apoiada, o que eu quero. Né? Sim. O que eu estou buscando, né, com isso? A Dani está falando aqui, entre a desconstrução de tabus e a banalização da indicação, a linha é tênue. Né? É muito difícil. E eu acho que tem que ser uma abordagem muito cuidadosa, né? Sim, eu acho que sim. O que eu vejo acontecer hoje na ciência é isso. Por isso que quando a gente conversou, né, sobre isso, você falou, me convidou para falar sobre isso, eu falei, olha, vamos, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado para não passar uma mensagem equivocada, porque eu acho que essa mensagem equivocada que eu vejo hoje, e que a Dani está mencionando, é que eu acho que às vezes isso passa essa linha de uma indicação
indiscriminada, né, de uma panaceia que surgiu para revolucionar a prática da medicina. Eu acho que isso já aconteceu em outras situações Em e a gente outras sabe que isso é perigoso. situações. É diferente da gente desconstruir o tabu e trazer esse tema para uma reflexão dentro do campo da espiritualidade, que acho que é isso que você traz, né, nessas conversas. Eu acho que busca isso, né, na prática, nos ensino, né, Sim. ensina, isso me Porque, ensinou, me ensina, ensina muita porque, gente. porque tanto essa parte química como a parte dos estudos funcionais dentro da espiritualidade tem mostrado coisas fantásticas, seja com a medicação, seja com prática mesmo de meditação, êxtase religioso e tal. A gente está descobrindo um universo dentro do cérebro que a gente não Eu acho que, você conhecia, sabe, né? Sapo, eu acho que minha leitura é que, na verdade, acho que a gente está indo para além do cérebro, entende? Esse tipo de experiência, a gente tem a base cerebral, que eu acho que a gente está estudando como a nossa ciência materialista e é importante, mas a minha leitura, acho que o que essas substâncias nos trazem é assim, qual é a natureza da consciência, Da né? mente, né? Da Da mente, consciência. do espírito, aí você pode ir para essa dimensão da alma, né, até onde isso vai, né, e aí E, isso eu acho muito fascinante, né. e a interação disso com o cérebro, né? Porque o cérebro não Sem deixa de ser dúvida. o Você sabe que receptor. o Groff ele faz desculpa te interromper, mas ele faz uma metáfora muito legal, ele fala assim, é como se o cérebro fosse uma televisão, né, Uhum, e o fato de você assistir, né, uma televisão não significa que tudo que você está vendo ali acontece ali dentro, né, ele é um receptor para isso que chega até ele é um transdutor desses sinais, um tradutor, vamos colocar assim, dessa experiência, que nos permite enxergar aquilo, mas que provavelmente, e eu acho que é as pessoas que, o Alexander Moreira, que é um psiquiatra que estuda espiritualidade, né, da Federal de Juiz de Fora, sim. discute muito isso, é exatamente o que ultrapassa, e essa barreira, será que está tudo no cérebro, será que não? Experiências de quase morte, você está falando dessas situações de transcendência induzidas por estados meditativos, por práticas Sim. religiosas, né, sempre por música, né? Isso não é só da substância, né? Sem dúvida. Como é que é possível? Tá bom, a substância altera, dissocia e tal, mas como é possível, como acontece em algumas práticas, a pessoa perceber coisas que não é possível ela perceber, né? Isso. Então, assim, como essa pessoa sabe isso? Ela não tem como saber isso. É verdade, é verdade. Tanto que o próprio psicodélico é isso, é a revelação, né, da É mente. revelação. É um manifesto, né? Como se você pudesse ter revelado para você algumas coisas que você não consegue acessar sem essa ampliação, né, da consciência. É óbvio, com o risco de você se perder, né? E eventualmente ter mais problemas do que benefícios nesse uso. Acho que esse é um risco. E as escalas místicas, uma das coisas que se coloca é essa, que é o que você mencionou, é como se fosse um contato com uma sabedoria sagrada para um nível intuitivo, que é um pouco disso, assim, é uma coisa meio, né? Você sabe que aquilo existe, você entrou em contato com aquilo, né, no nível da intuição. Você não sabe falar, e até nessa mesma escada ele coloca isso, é como que as pessoas que experimentam esses estados místicos, se falarem para ela assim, você consegue descrever em palavras o que você viveu? Ele vai falar, não. Não, não Não seria consegue. justo tentar encontrar palavra para isso, e talvez só conseguiria entender isso quem já passou por essa experiência. Que Então é é a interessante. experiência, né, do sagrado, do luminoso, né, que assim, ela não pode ser colocada em palavras, e se colocada, né, ela profana a experiência, né, e é muito Ela não dá difícil. conta, né? Não dá conta, é porque Uhum. a cognição não dá conta, né, às vezes a arte, a poesia, a música, a Rorizo está colocando aqui, hoje é dia do musicoterapeuta, parabéns, Rô, que se tornou Parabéns, musicoterapeuta. musicoterapeutas. É, Roberta é uma, né? Roberta a gente sabe que é uma puta e musicoterapeuta das exatamente. melhores. E então esse estado de transcendência, do luminoso, do sagrado, dessa totalidade, dessa reverência com essa plenitude, fica uma pergunta boa, né? Isso tá na TV ou tá na nuvem, né? Hoje a gente tem que usar a nuvem, né? A nuvem, Tá é na nuvem, verdade. tá na Era nuvem, digital. na era digital. É, Você acha que talvez a gente esteja caminhando no uso dessas substâncias dentro da medicina, né,
como se isso fosse uma retomada de um antigo rito. Você acha que pode estar vendo esse movimento, nessa busca, que lá atrás era tão natural, né, dos índios, dos xamãs, de vários povos, de fazer esse contato com o transcendente de várias formas? Será que a gente está buscando isso agora, com essas novas substâncias, novas velhas, né? Ritualizar isso de uma outra forma? Eu não sei te dizer, assim, porque é difícil falar, né, assim, posso falar pela minha perspectiva, Henrique, acho que a humanidade, de certa maneira, né, essa cultura moderna, né, da nuvem, aí, que eu acho que profanou demais muitos outros rituais, não apenas os religiosos, né, mas eu acho que do imediatismo, dessa busca de gratificação, né, Imediata. constante, imediata, muitas vezes rasa. Eu acredito que essa busca se faz necessária. Se a medicina está caminhando para essa busca, eu acho que isso precisaria vir junto com um movimento de valorização das florestas, de valorização ancestral, de valorização da cultura indígena. Não é o que nós vemos Não é socialmente o que... falando, né? Sim. Então eu acho que é difícil extrapolar para essa que a medicina busca. Eu entendo, sabe, que mesmo sem essas substâncias, vamos colocar assim, eu entendo a prática médica, né, como uma prática que envolve esse ritual. Pela história da própria medicina, né? A história da medicina, eles usam, é interessante, que quando fala da experiência noética, né, dessa subjetividade da mente, a nooterapia era uma prática né, da medicina asclepiana, então, assim, ou pré-hipocrática, então assim, que é uma cura pela mente, uma terapia pela mente. Então Pela assim, mente. eu acho que a gente ainda faz isso, né, na psicoterapia, na nossa prática, a gente utiliza esses ritos, né, tem o rito, e aliás teve um artigo muito legal que saiu no New York Times, falando sobre o impacto da pandemia nos consultórios de psicanalistas que carregam muito essa questão ritualística, né, do divã, do encontro, Sim, e eu acho que a sim. psicoterapia tem isso. E como é que ficou isso agora na era digital que você falou? Né? Como é que isso fica É, agora fazendo por celular, né? Será que isso impacta ou e não? eu tenho feito trocas a respeito disso e percebendo como que isso tem um impacto, né? Porque assim, para atingir determinado local, né, o têmenos, o sagrado e tal, às vezes você tem que entrar na floresta, você tem que subir os 100 degraus do templo, né? Ou seja, não é aqui agora, né? Assim, né? Tem que haver um preparo para entrar para o sagrado, né? Uma reverência, né? Sem dúvida. Tem um canto bonito, né, nas tradições afros que fala, né, pisa na Umbanda, pisa devagar, firma, que é para não tombar, né? Tipo assim, ou seja, quando você vai entrar no campo do sagrado, pisa devagar, né? Porque como que é isso, né? E essa rapidez está esquisita em algumas coisas, né? Não sei se você tem percebido. Para umas coisas é ótimo, né? Para outras, Não, para eu acho que poder ajuda fazer muito. isso aqui É é assim, ótimo. pra gente estar aqui agora, putz, legal, com um monte de gente acompanhando, acho que isso ajuda muito. Mas eu entendo que me parece que você está falando de alguns aspectos aí mais profundos da nossa natureza humana, né? E acho que essa dimensão espiritual, esses ritos iniciáticos, né? As pessoas elas precisam ser iniciadas e tem um caminho a percorrer. No entanto que o xamã, se você entender, se a gente olhar para o xamã, a figura do xamã é um velho, não é um novo, não é um É um moleque. novo, Não, é é um um velho novo. sábio, é alguém que tem aí bagagem, né? Muita, Tem bagagem. Que que já foi e sabe. voltou várias Já vezes. foi, né? Aliás, era ele o único da comunidade, da tribo, né? Da Que tinha comunidade, ido e que tinha a voltado. capacidade de mergulhar para buscar as almas e trazer. Se alguém se atrever a fazer isso sem essa bagagem, né, é a híbris, né? Assim, acho que essa coisa de tombar, né? Que você está falando, só tomba. É. Né? E eu acho que é um pouco isso que agora a gente vendo, né, nessas substâncias, né? Tipo assim, cuidado com a híbris, né?
Opa, eu acho que sim. E aí, se a gente pensar até, vou até fazer um paralelo, então, e vou te devolver uma pergunta. Eita, Porque eu acho que assim, né, essa coisa da híbris, eventualmente a medicina, vamos colocar assim, caso ela, né, incorpore esse tipo de prática no seu arsenal, desta maneira que a gente está falando, levando como uma híbris, né, eu penso que a própria medicina em si, né, quando a gente pensa na distanásia, né, na utilização do seu arsenal, né, o que a gente está fazendo com a vida, né? sim. Até onde está indo isso? Em nome do quê? Né? E quais os conflitos de interesse existentes nisso tudo hoje? Eu acho que é um tema aí para a gente pensar. Não sei se você também pode pensar nisso dentro da prática da própria distanásia, na geriatria, aí, pensando nessa visão, né, da gente nós tornando qual o propósito, né? E, assim, tanto para o propósito da vida, o propósito da mente. A gente precisa resolver a questão da consciência antes de, né, sair usando todo o nosso arsenal psicodélico, psicopatomimético. Assim, afinal, né? Aonde a gente pretende, né? O que é isso tudo? Acho que aí dança com a filosofia, com a teologia, com um monte de coisa, né? Muito bom. Vamos precisar encerrar. Vamos. Quero agradecer muito você, as pessoas que estão aqui com a gente. Acho que foi bastante legal e eu acho que daqui a um tempo a gente tem que sentar de novo, né? Sem dúvida. A gente vai em breve, né? Não tenho dúvida disso. Mas eu acho que foi bem bacana, né? Eu espero que, por ser um tema de fato que em 1 hora é pouco, eu acho que muito cuidado para trás. Espero que eu tenha trazido um pouco de sensatez e um pouco de, né, calma nesse movimento que eu acho que tem acontecido com uma pressa, né? Calma. Porque o pessoal é muito afobado. Pisa devagar. É engraçado, né, Sapo? Me lembrei do mergulho. Você já mergulhou com cilindro? Não? Já. Mergulho é assim, você começa com 10 metros, aí você vai para 12, 15, 20, até você mergulhar em náufrago, descer 45. Você não vai, né, de uma vez, né? Não pode. E se você subir rápido também dá um problemaço. Ou seja, tem um jeito de entrar, tem um jeito de sair, né? E sempre acompanhado, né? Nunca sozinho. Quem vai sozinho é só os xamãs, né? Provavelmente. Muito bom, Sapo. Então, obrigado pelo convite, até breve. Imagina. Juntos aí. E assunto aqui também, um beijo, bastante gente que a gente conhece por aqui, muito bom. Um beijo para vocês, boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, pessoal.